Temos em nome do Senhor Jesus. Amém? A ansiosa solicitude pela vida. O Senhor Jesus, Ele fala nessa mensagem que nós não devemos nos preocupar, que nós não devemos nos preocupar com nada nesse mundo, somente confiar em Deus. Porque se nós estivermos com Ele, se nós estivermos fazendo a vontade dEle, confiando, fortalecendo a nossa fé nele, tudo vai dar certo, tudo Ele vai prover. Ele vai, todas as nossas necessidades Ele vai suprir. Para a gente entender melhor, vamos ler aqui para ficar mais claro. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Ele está dizendo para a gente? Não se preocupe com o que você vai comer, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com suas vestes. Chega ao ponto de falar para você não se preocupar com as suas vestes, simplesmente confiar nele. O que Ele quer através dessa mensagem é nos ensinar a confiar nele, a deixar tudo na mão dele. Porque como Deus permitiu na oração dizer, nós já tentamos com a força do nosso braço, nós já tentamos e não conseguimos com a força do nosso braço. Quando a gente era lá do mundo, a gente vivia longe dos caminhos de Deus, a gente já tentou, já fez de todas as maneiras e não conseguiu êxito, não conseguiu ter resultado nenhum. Por quê? Porque a gente estava sozinho, a gente não tinha Deus nos ajudando, nos guiando, gerando situações para nos abençoar. Então o que Ele está querendo dizer essa noite? Para a gente entregar a nossa vida nas mãos dEle, para a gente buscar Ele, estar perto dEle, esquecer dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque as nossas dificuldades, os nossos problemas, Ele já comprou essa briga é dEle, Ele vai resolver para a gente. Se a gente estiver perto dEle, tiver intimidade com Ele, assim como disse essa canção, Ele vai estar sondando os nossos corações, vendo as nossas necessidades, e vai estar colocando para a gente, vai estar gerando situação para a gente ser abençoado. Essa mensagem que fala da vida de José é um exemplo. José não estava nem aí. Foi tentado, foi acusado até de estupro, né, de tentar pegar à força a mulher de Potifar. Foi para a cadeia injustamente. Lá na cadeia Deus honrou lá dentro também, que ele organizou, ele conseguiu organizar a cadeia. Depois ele foi lá, escolhido por Faraó, para poder dar conselho para Faraó. E chega ao ponto de Faraó dizer que no Egito não tinha homem maior que ele, que o governador. Ele foi considerado o pai de Faraó. Olha só, mas por quê? Tudo isso porque José confiava em Deus. José entregou sua vida para Deus. José não olhava para as circunstâncias, porque ele estava passando. Foi vendido pelos irmãos, até os da sua casa não gostavam dele. Até os da família não gostavam dele. Vendeu ele lá para os mercadores. E olha o sofrimento que ele teve. Mas em momento nenhum ele duvidou do poder de Deus, do propósito que Deus tinha para a vida dele. Assim como nós estamos aqui e não sabemos o que Deus tem para nos oferecer, ele também não sabia. Você acha que ele já sabia? Ele já tinha sonhado algumas vezes lá, mas ele era menino, ele nem imaginava o que Deus tinha para ele. Ele achava que seria coisa boa, ele confiava que seria coisa boa, mas ele não imaginava que seria tão boa ao ponto dele ser governador do Egito e depois dar sabedoria para ele ajudar o faraó e ter
ter a visão de ter 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, chegar ao ponto de ele ajudar o mundo inteiro, porque naquela época, hoje, a maior potência mundial é os Estados Unidos, naquela época era o Egito, foi o Egito, mas por quê? Por causa de José, porque Deus abençoou José, deu sabedoria para ele. Assim Ele quer fazer com a gente, Ele quer colocar a gente em um lugar que a gente nem imagina que Ele vai colocar. O que Ele vai preparar para a gente é coisa que, como Deus permitiu na oração, é coisa que pessoas vão olhar e falar: nossa, o Deus desse irmão, dessa irmã é muito grande, é muito poderoso. Olha a vida dele, olha quem ele era e olha quem ele é hoje. Mas não para a gente se engrandecer, para deixar a soberba entrar no coração, não. Mas é para o nome dele ser glorificado. É por isso que ele está nos tratando, é por isso que ele está nos ensinando. E o Senhor Jesus fala aqui bem claro que para nós não se preocupar, para nós somente confiar. Simplesmente Ele diz: somente confia, filho, deixa comigo, o restante eu vou fazer. Vamos ler o 26 aqui. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste os sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? O que Ele está dizendo? Olha as aves do céu, elas não guardam, elas não sabem guardar, elas não sabem armazenar. Por quê? Porque elas não se preocupam com o dia de amanhã. Elas não se preocupam com o que ela vai comer amanhã, o que ela vai beber, aonde ela vai trabalhar, aonde ela vai estar amanhã. Não, ela vive o hoje, porque ela sabe, Deus deu isso para as aves, para elas não se preocupar, porque Ele vai sustentar elas. Assim Ele quer que a nossa vida seja. Hoje eu estou aqui na reunião, estou buscando a Deus, estou ouvindo a palavra. Esquece o que você tem que fazer na sua casa, esquece o que você vai ter que fazer amanhã. Procura estar aqui na presença de Deus, de corpo, alma e espírito. É isso que Ele quer. Quando a gente estiver na presença dEle, quando a gente estiver, na medida do possível, fazendo alguma coisa para Ele, esquecer do que a gente tem que fazer lá no mundo, preocupar somente com Ele, porque lá Ele vai cuidar. Eu estou passando por uma luta no trabalho, na família. Esquece, só confia. Deus está dizendo para a gente só confiar, para a gente somente entregar a nossa vida, fortalecer a nossa fé, buscando nas reuniões, que o restante Ele vai fazer. Vamos ler o 27 aqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covado no curso da sua vida? O que Ele está falando aqui? Vai adiantar? Está dizendo isso. Vai adiantar? Você está preocupado aqui? Você está aqui pensando amanhã? Vai adiantar alguma coisa? O que vai adiantar? Por quê? Porque principalmente quando a gente está na igreja, Ele quer que a gente esteja aqui de coração, não por uma obrigação. Não, o pastor mandou eu ir terça, quinta e domingo, eu vou lá. Não, Ele quer que você esteja aqui com prazer, com alegria. Não, vou pôr minha melhor roupa, vou pôr meu melhor perfume, né, como se diz. Vou lá buscar o meu Deus, vou lá me apresentar para o meu Deus, vou lá buscar a face do meu Deus. Ele quer a gente o mais limpo possível para estar na presença dEle, de corpo, alma e espírito. Ele não quer que você venha aqui e louve de qualquer jeito, ore de qualquer jeito, não. Ele quer que você esteja de coração, entregue. Assim como Deus permitiu o pastor pregar um dia aqui, quando você conhece alguém que você vai casar com aquela pessoa, você se entrega, você deixa a vida levar você, porque você está num momento bom da sua vida, você deixa as coisas acontecer. Assim Ele quer que você esteja na presença dEle, de corpo, alma e espírito. Entregue, só confia. 28, né? E por que andais ansiosos com o vestuário? Considerar como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. E contudo,
vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha só, os lírios do campo é uma das flores mais bonitas que tem. E ele está falando, ela não é ela que faz ela ser bonita, é Deus. E ele fala, ele cita aqui que nem Salomão, com toda a sua riqueza, não tinha uma veste tão bonita como os lírios do campo têm. E quem dá aquilo para os lírios do campo? É Deus. O que ele está querendo dizer para a gente? Para a gente só depender dele. Não preocupar com nada, só depender dele, que ele vai prover tudo o que você precisa. Se é dinheiro, se é saúde, se é vida sentimental boa, ele vai prover, ele sabe o que você mais precisa. Às vezes a gente não sabe o que é mais importante para a gente, mas Deus sabe. Às vezes, quando eu era criança, eu queria uma camisa, mas o mais importante para mim era o sapato naquela época. Assim é Deus. Às vezes você está querendo um carro, um exemplo, mas Ele sabe que o mais importante para você é a cura. Às vezes você quer a cura, mas Ele sabe que o mais importante para você é uma casa, a vida financeira melhor. Deus sabe o que você necessita. Às vezes nem a gente sabe o que a gente precisa realmente, mas Deus sabe. Por isso que a gente tem que se entregar para Ele. Por isso que a gente tem que entregar os nossos caminhos para Ele. Já diz lá o Salmo 37:5, que é um salmo que eu gosto muito. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Confia nele. Simplesmente Ele está mandando você confiar nele. Não olha para nada, não olha para o tempo, não olha para a crise, não olha para nada. Só confia. Só confia. Eu, contudo, 29, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, qualquer um desses lírios. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, o 30, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O que ele está dizendo? Você acha que você é menos importante que os lírios do campo, que as aves? Não. Olha só como a gente tem ouvido muito falar aí. Deus entregou Jesus, o seu Filho, por nós. Deus tem falado muito a respeito dessa mensagem de Jesus, do amor de Deus por nós. O apóstolo mesmo tem falado muito sobre isso. Olha o amor de Deus. Ele poderia muito bem ter colocado Moisés, Elias por nós. Não, ele foi lá e colocou o filho dele, estava do lado dele lá. Filho, vai lá, morre por eles para mim. Mas pai, imagina assim que a conversa deles deve ter tido assim, mas tem que ser eu. Não, vai lá, filho. Olha o sofrimento que Jesus passou por nós. Eu estou dizendo isso porque para mostrar a importância que nós temos para Deus. E se Ele faz isso pelos lírios, pelas aves, você imagina o que Ele pode fazer por nós? Você imagina o que Ele quer fazer por nós? Olha a importância que Deus tem por nós. O sofrimento de Jesus foi tão grande que horas antes dele morrer lá, ele pede para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Você vê o sofrimento que ele estava passando. Às vezes ali ele não estava sofrendo um sofrimento físico ainda, mas a guerra espiritual que ele estava passando naquele momento, a luta espiritual que ele estava passando. Você imagina o que o diabo, a gente nem imagina. A gente tem base mais ou menos, mas você imagina a luta espiritual que ele estava ali naquele momento. O diabo, a luta que o diabo estava fazendo para ele não morrer por nós. Ainda por cima, depois ele sofreu o que ele sofreu lá. Foi chicoteado, foi pisado, foi cuspido por nós. Olha o nosso valor. Deus está querendo dizer para a gente olhar o nosso valor aqui, que a gente tem para Ele. E você imagina o que Ele pode fazer por nós. Se Ele entregou o Filho dele, imagina o que Ele tem para oferecer para nós daqui em diante. É isso que Ele quer dizer. Então, filho, confia. Ele está dizendo: confia em mim.
Entrega seus caminhos para mim que eu vou resolver. Assim como um pai, às vezes o filho faz alguma coisa, aí ele chega em casa, ô pai, fizeram isso, me judiaram de mim na escola, em algum lugar. O pai às vezes vai lá e fala, não, deixa que agora é comigo. Assim Deus quer fazer com a gente. Se a gente entregar a nossa vida para Ele, assim Ele quer fazer com a gente. Onde nós paramos? No 31, né? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comereis? Ele repete, ele é redundante aqui em dizer, o que comereis? Não se preocupe, o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha, ele fala 3 vezes aqui, para a gente não se preocupar. Ele está reforçando para a gente não se preocupar. Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O que ele está dizendo? As pessoas do mundo aí que estão preocupadas em agradar homens, em show de homens, fazer a vontade de homens. A gente não, a gente tem que fazer a vontade de Deus, entregar nossa vida para Deus. É o pessoal aí fora que tem se preocupado com vestimenta, com mostrar para o mundo as coisas. Nós não temos que mostrar para ninguém não, nós temos que agradar a Deus. Tem gente aí fora que às vezes gasta o que não tem para fazer graça para os outros. É isso que ele está dizendo. A gente não, a gente está preocupado com Deus. A gente tem que estar preocupado com Deus, em agradar a Deus, em fazer a vontade dEle. Porque como eu disse, como Ele permitiu dizer, Ele vai dar o que a gente realmente precisa. Ele vai dar o que a gente realmente necessita. Ele não vai dar coisa supérflua, coisa fútil, não. Ele vai dar o que a gente precisa. Qual que é o nosso maior sonho? Ele vai dar o nosso maior sonho e aquilo que a gente nem imagina que Ele vai dar. Assim como José. Ele deu o sonho de José, Ele concretizou o sonho de José. E Ele ainda deu muito mais para José. Essa tem que ser a nossa visão. Esse tem que ser o nosso pensamento. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Reforçando, né? Ele sabe das nossas necessidades. 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reforço, busca primeiro Deus. Busca primeiro as coisas de Deus, a presença de Deus, as coisas que Deus tem colocado em nossos caminhos, que a gente, pelo discernimento do nosso espírito, a gente sabe que é coisas dele. Não busca as coisas do mundo, não. Esquece as coisas do mundo. Você pode até, como eu disse quarta-feira, você pode até estar lá, envolvido lá, mas tenha discernimento, saiba o que é de Deus e o que não é. Quando há alguma coisa que a gente faz, ou que a gente vê, ou que a gente fala, não é de Deus, o próprio Espírito Santo cobra da gente. O próprio Espírito Santo mostra para a gente, ó, você está conversando borracha aí, isso aí não é de Deus não. Mas para isso a gente tem que estar na presença dEle, tem que estar com a nossa vida entregue nas mãos dEle, tem que estar com o nosso coração ligado a Ele. Ele vai nos mostrar o caminho certo, Ele vai nos mostrar qual caminho a gente tem que andar, qual caminho a gente tem que percorrer. Por mais que a gente tenha errado, tenha se afastado dos caminhos que Ele quer que a gente ande, Ele vai te colocar de novo nos trilhos. Ele vai te mostrar o caminho certo. Como eu falei quarta-feira aqui, esse propósito de terça-feira é muito forte. Se a gente colocar em prática esse propósito, tudo que você for fazer, você pedir direção para Deus, entregar nas mãos de Deus, com certeza Ele vai te colocar no caminho certo. Ele vai te mostrar o que é certo. Davi, ele não ia para uma guerra sem falar antes com Deus. Deus, eu tenho que ir para essa guerra ou não? Eu deixo quieto essa guerra ou não? Ele foi obediente acima de tudo. Ele entregava os seus caminhos para Deus. Deus, eu vou para essa guerra, mas eu não vou sozinho, o Senhor vai comigo. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Ele vai vencer as guerras para você.
Assim como ele ajudava Davi, ele ajudou Moisés, quantos outros, o próprio José, ele vai nos ajudar. Tenha certeza disso, tenha certeza. 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para finalizar, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você já tem problemas demais hoje para pensar em amanhã. Resolva primeiro os de hoje. Entregue seus caminhos nas mãos de Deus, para Ele te ajudar a resolver os de hoje, porque de amanhã Ele vai ajudar também. Os de amanhã Ele já está providenciando lá. Os de amanhã Ele já está trabalhando para te entregar lá, para te ajudar. Então se preocupe no hoje, se preocupe aqui, agora, no que você está buscando agora, porque amanhã Ele já te entregou. A bênção de amanhã Ele já entregou, já está preparando lá. Amém? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Creia nesse Deus. Resumindo, creia nesse Deus, entrega seus caminhos a Ele, confia nele, deixa nas mãos dele, só crê, e o do mais Ele fará. Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por esta mensagem, meu Deus. Oh, meu Pai, o Senhor falou até comigo. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bendito, o Senhor é fiel. Meu Pai,